Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Não é mais um Papo Fácil, vocês estão vendo, vamos ter uma conversa coletiva aqui, um bate-papo amplo. Vamos falar com o Rodrigo Bertin, ele é diretor de soluções de inteligência artificial da América Latina da DataRobot. E estamos também com o Thiago Samarco Martins, ele é gerente de crédito e modelagem do BMG. Puxa vida, que oportunidade bacana, né? Para a gente poder começar a falar, entrar no assunto, já que já viram que o assunto é inteligência artificial, começar começar por você, Thiago. Conta um pouquinho do quem é a BMG, né? Qual é a sua presença em termos de Brasil, né? Depois o Thiago, depois o Rodrigo vai contar um pouco para a gente da DataRobot. Bom, perfeito. Obrigado, Flávio, pelo convite. Prazer falar aqui com vocês. Bom, o BMG é bastante conhecido no mercado, um banco com mais de 90 anos de tradição e que tem continuamente se reinventado ao longo desses 90 anos e buscando sempre se modernizar. A gente lançou recentemente, faz 2 anos, o nosso banco digital. Estamos em processo de lançamento do banco digital pessoa jurídica também. E estamos avançando em várias frentes. Uma delas é o uso de inteligência artificial e de machine learning, muito parceria aqui com o Rodrigo na DataRobot. Esse é o link. Então tá bom. Então, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente da DataRobot, né? Um pouco da história da empresa, de onde ela vem, né? E onde vocês estão hoje. Bom, primeiro agradecer o convite aí, participar aqui desse bate-papo. A DataRobot é uma empresa americana, fundada em 2012 em Boston, né? Que já tem mais de um bilhão de dólares de investimentos, né? Já é uma empresa considerada mais do que um unicórnio, né? Dado o seu valor de mercado. Tem mais de 1.000 funcionários ao redor do mundo e está presente em 9 dos 10 maiores bancos americanos. E é uma empresa focada que criou o conceito de automação de machine learning, que nada mais é do que você, utilizando dados históricos, né? Utilizando algoritmos para interpretação desses dados históricos, cria modelos, né? E esses modelos conseguem fazer a estimativa do que vai acontecer, entendendo esses padrões históricos. Tá? Então, nós temos uma presença aqui no Brasil, temos diversos clientes, fechamos agora com o BMG uma parceria bastante significativa e temos certeza que vai dar excelentes resultados aí para o BMG num curtíssimo prazo de tempo. Bom, inteligência artificial é um tema que fala-se há décadas, né? Mas de um pouco tempo para cá, poucos anos para cá, se tornou realmente mainstream, né? E aí eu te pergunto, Thiago, como que é a necessidade aí, como é que veio a necessidade, a demanda que vocês têm para uso de inteligência artificial? E depois eu quero que você comente como vocês encontraram, como vocês chegaram na DataRobot. Perfeito. Bom, todas as empresas, todos os bancos, o BMG, lógico, está sempre buscando melhor maneira de conseguir fazer previsões, melhor maneira de atender seus clientes. E, especificamente na área de crédito, a gente trabalha há algumas décadas já com modelos estatísticos. E a gente sentiu que a gente estava num momento que a gente não conseguia mais evoluir dentro desse modelo estatístico com as metodologias tradicionais. Para isso, a busca imediata foi por avançar no uso de técnicas mais avançadas, e aí entra o machine learning. E a gente procurou parceiros para ajudar a gente nessa evolução, e a DataRobot se encaixou muito bem nisso, de conseguir facilitar o acesso para o machine learning para diversas áreas do banco, não somente a área de crédito, facilitando o desenvolvimento de modelos e também a implantação desses modelos. E com isso aumentando muito a produtividade dos cientistas de dados que utilizam a ferramenta. Tá? Continua sendo super importante a gente ter pessoas com um mínimo conhecimento de ciência de dados para interpretar os resultados, os indicadores desses modelos, mas a gente consegue utilizar essas pessoas, de novo, de uma forma muito mais produtiva, otimizando o tempo dela, onde de fato ela agrega mais inteligência. Aí, Rodrigo, eu vou te perguntar, acho que agora eu entendi um pouco com a explicação, né, que o Thiago deu. Um dos diferenciais, pelo que eu li
da solução de vocês é a agilidade no treinamento e avaliação de modelos. Explique isso um pouco melhor, porque isso me parece que é algo bastante importante. Sim, o DataRobot tem uma abordagem onde ele, depois que você fez o input dos dados na nossa plataforma, ele começa a testar diferentes algoritmos para entender para cada um dos algoritmos, qual foi a diferença entre a estimativa feita pelo aquele algoritmo, que nós chamamos de abordagem, e o resultado real. Né? Então, você tem uma série de dados históricos que, com base nisso, o DataRobot vai entender os padrões que existem nesses dados históricos, através de algoritmos, e, entendendo esses padrões, ele consegue definir uma estimativa do que vai acontecer, né? Primeiro ele testa em relação aos dados reais que você já tem, e depois que você tem uma lista, né, por exemplo, em alguns projetos que são desenvolvidos no DataRobot, tem 100 abordagens diferentes. Então, nós estamos falando de algoritmos diferentes, de tratamento dos dados diferentes, né? E aí você ranqueia aqueles que estão com a maior acurácia, né? Ou seja, a diferença entre o que foi estimado pela abordagem, por aquele modelo, e efetivamente aconteceu é a menor, ele coloca no topo de um ranking, e aí você escolhe, né, conforme as características daquela abordagem, daquele modelo, qual que é a mais adequada para você fazer as estimativas de dados que você ainda não tem um resultado. Então, seja, por exemplo, no caso de um banco, olha, qual que é a probabilidade de um cliente não me pagar um determinado empréstimo? Você tem todo um histórico de clientes que pagaram, todo um histórico de clientes que não pagaram, o DataRobot vai entender os padrões que tem nesse histórico, né? Vai transformar isso numa equação, né? Simplificando aqui, através de um algoritmo, e essa equação vai ser utilizada para novos clientes, você fazer uma estimativa, olha, qual que é a probabilidade desse cliente, considerando as características dele, né? E essas características, claro, tem que estar em linha com as características que você utilizou no seu modelo, né? Aí, com base nisso, você consegue estimar qual que é a probabilidade desse novo cliente se tornar inadimplente ou não. Esse é um exemplo clássico de machine learning, mas que é bastante adequado. Não, você citou a análise de modelos, né? Imagino que um profissional de ciência de dados, se ele tiver que avaliar uma solução, a acurácia de uma solução, ele vai demorar X. Usando uma solução automatizada é diferente, né? Como é que é essa diferença aí? A diferença é de meses para horas, minutos, tá? Por quê? O DataRobot ele já tem dentro de uma biblioteca, né, mais de 1000 modelos diferentes, né? E dependendo do tipo de problema, se é um problema de classificação, de regressão, enfim, ele utiliza os algoritmos mais adequados, as abordagens mais adequadas, e faz uma competição entre eles. E com base nisso, em questão de minutos, ele faz essa competição de uma forma completamente automatizada, né? Basta você ali fazer o input dos dados, clicar Start e ele começa a fazer essa competição. E trazendo para o mundo real, né? Se um cientista de dados fizesse isso, se ele conseguisse por dia, né, fazer uma abordagem diferente, ele já seria um excelente cientista de dados, porque tem toda uma questão de desenvolvimento de código, de tratamento dos dados, de mudança em parâmetros, né? Que o DataRobot faz isso automaticamente, né? E que se o cientista de dados fizesse um por dia, demoraria 100 dias e o DataRobot faz em questão de minutos. Você citou o caso de análise de risco de crédito e tal. Esse é um exemplo clássico e, obviamente, o Thiago vai contar para a gente no banco, deve ser um dos casos que eles estão utilizando, né? Agora, você pode contar alguns outros casos assim interessantes que vocês estão utilizando também ou estão trabalhando na modelagem? Eu sei que vocês estão num processo ainda de implantação. A gente prevê implantar em diversas áreas do banco, desde avaliação de crédito, prevenção à fraude, na área de marketing, na área de CRM, para identificar em que momento entrar em contato com o cliente, com qual cliente entrar em contato, com qual precificação mais adequada, até áreas como previsão de evitar ações cíveis no banco. A capacidade de previsão que a gente tem em todos os setores, né? Então, tem várias frentes que a gente tem trabalhado e discutido a implantação do machine learning.
E até pegando um gancho do ponto que o Rodrigo comentou, além da gente conseguir mais agilidade, a gente consegue também otimizar o resultado. Como você faz o teste dessas diversas abordagens, a qualidade do modelo acaba ficando muito melhor, né? Os testes que a gente fez em modelos que a gente tem em crédito, em prevenção à fraude, em CRM, a gente chegou a resultados de aumento de até 50% da capacidade de previsão dos modelos. Então, tá em diversas frentes realmente, Flávio. Agora, você comentava quando conversávamos antes que o banco vai dar alguns passos importantes no próximo ano, existem novas fases, novos projetos, né? E a inteligência artificial vai estar contemplada nisso também? Comenta um pouquinho disso para a gente. Sim, com certeza. A inteligência artificial e o uso de machine learning está muito baseado no aumento, na profusão dos dados que a gente vem encontrando ano a ano, mês a mês, pode dizer, né? E o ano que vem para os bancos vai ser um ano super importante, porque é o ano onde vai ser iniciado o Open Banking aqui no Brasil, onde o dono dos dados vai ser o cliente, e o cliente pode decidir por compartilhar esses dados com quem ele quiser. Com isso, o acesso aos dados vai ser muito mais fácil, a gente vai ter muito mais informação para conseguir entender e avaliar esse cliente com mais precisão. Então, para conseguir trabalhar todos esses dados com mais propriedade, ferramentas, metodologias de machine learning são super importantes. Esse é um dos pontos que a gente pensou bastante para decidir. Agora é o momento da gente avançar de vez e mergulhar de cabeça no machine learning. Uma solução tão importante não pode só atender o presente, tem que atender o futuro. É isso, Rodrigo? Vocês estão prontos? Vão dar conta disso? Com certeza. Né? Nós temos alguns clientes que nós temos mais de 1000 modelos rodando, né? Esses clientes, inclusive do ramo financeiro, né? Em diversas áreas. Então, um ponto que é interessante que o Thiago citou é que existem modelos, existem bancos, né? Porque machine learning não é novo, existem modelos rodando que foram desenvolvidos em outras ferramentas ou através de código, linguagens tipo R, Python, enfim. O que o Data Robot traz é uma automação desse processo, né? E antes, olha, a gente conseguia fazer meia dúzia de modelos ali por dia, ou o mesmo modelo tinha uma abordagem ali com 5, 6 algoritmos diferentes. Agora a gente está falando de 100 algoritmos diferentes, 100 abordagens diferentes, né? Então, tem a questão da produtividade, né? Tem uma questão também de padronização de processos de desenvolvimento, que assim, se uma pessoa faz o código de um jeito, a outra faz de outro jeito, tem a questão de você permitir que outras pessoas tenham entendimento daquele modelo, não é uma caixa preta, não é algo assim, você coloca o número, o Data Robot faz alguma coisa lá e de repente sai o número. Não, existe toda uma questão de interpretação dos modelos, você consegue entender passo a passo, da entrada dos dados até a estimativa, o que foi feito, e você consegue também, em relação às estimativas que estão sendo feitas, entender quais variáveis que têm mais influência, por que aquele resultado foi estimado daquela forma. Então, esse é um ponto muito importante, né? Não basta você dar um número, as pessoas não se contentam simplesmente, olha, seu crédito foi aprovado. Não, mas por que não foi aprovado? Olha, porque você já tem aqui uma questão da renda, ou tem uma questão de uma negativação, enfim. Já existe uma combinação, né, que torna a sua probabilidade de inadimplência alta e que, infelizmente, nós não conseguimos aprovar, tá? E dado o que o Thiago falou, né, essa questão de Open Banking, do cliente poder levar os seus dados de um lugar para outro e tal, creio que vai ter uma competição muito saudável entre os bancos para aquele que tiver a estratégia mais correta e saber interpretar aquele cliente da forma mais adequada. Interpretar como? Utilizando algoritmos, né? Não pode ser uma pessoa assim, eu acho que essa pessoa, eu acho... Não. Existe uma série de dados ali que embasam uma decisão, né, super importante, né? E que, com base nisso, você ganha produtividade, tanto da equipe que vai tomar a decisão, né, quanto da satisfação do cliente também. Né? Aqueles clientes que realmente têm o interesse, que entendem que uma outra instituição pode
trazer mais valor para ele, esse cliente vai levar os dados, e aí aquela instituição pode analisar com bastante propriedade e dar um resultado, produtos, um tratamento mais adequado do que aquela instituição que o cliente já está. Então, acho que o BMG está um excelente movimento e nós estamos aqui para contribuir com isso. Muito bom. Olha, o tempo já foi, mas eu não posso terminar sem antes fazer a mesma pergunta para vocês, para os dois, né? Cada um, obviamente, sob o seu enfoque, né? Onde vocês acham, a partir disso que a gente está vivendo agora, inteligência artificial, para frente, onde vocês acham que a gente deve chegar do ponto de vista do fornecedor da tecnologia e do ponto de vista do banco que é o usuário? Vamos lá, vou começar pelo Rodrigo. Bom, cada vez nós temos mais tipos de dados diferentes, né? Então, nós temos imagens, nós temos sons, nós temos dados que estão em tabelas, né, em bancos de dados. E eu acho que o que cada vez mais, assim, a minha percepção é que cada vez mais você vai conseguir utilizar essas diferentes formas e fontes de dados para você ter algoritmos, modelos mais precisos, que entendem mais uma diversidade de informações cada vez maior, tá? Então, nós vivemos esse ano um ano bastante atípico, onde muitos processos foram automatizados, digitalizados, que se esperava que acontecesse em anos, aconteceu em meses, né? Então, existe uma questão de você refinar esses processos, utilizando as imagens, utilizando a voz, utilizando diferentes fontes de informação, de dados, para fornecer aos clientes serviços cada vez mais adequados, com mais velocidade, com mais qualidade, mesmo no ambiente virtual, no ambiente digital. Então, na minha opinião, a grande mudança daqui para frente, o grande salto, será na questão da quantidade e na diversidade de dados que serão utilizados para a tomada de decisões nas empresas, nas transações. Enfim, é um ponto que eu vejo como bastante potencial. E aí, Thiago, onde é que a gente consegue chegar no banco com a inteligência artificial? Excelente pergunta, né, Flávio? É difícil saber aonde a gente vai parar. Eu acho que o caminho é exatamente esse que o Rodrigo falou, da gente utilizar dados cada vez mais diversos, de fontes diferentes, de características diferentes. Esse é o caminho, essa é a direção. Aonde a gente vai chegar é difícil saber hoje, mas a direção é sempre entender melhor o cliente e para com isso atender melhor o cliente, né? Esse no fim das contas o objetivo de qualquer empresa, né? Da gente conseguir, através dos dados, conseguir prover serviços mais aderentes à necessidade dele. Então a gente consegue colher todas as informações para individualizar esse tratamento. Então, oferecer o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Acho que esse é o grande desafio, essa direção que a gente vai, e o máximo que a gente conseguir avançar nessa direção, o mais a gente vai trabalhar para isso. Não, maravilha. Puxa vida, é muito legal ter essa oportunidade, né? E só lembrando aqui, para não deixar passar em branco, obviamente o dado que alimenta os algoritmos, um dado extremamente qualificado, limpo, né? Um dado de qualidade, senão se entra coisa ruim, sai coisa ruim, né? A matéria-prima, né, do machine learning são dados, né? Então, exatamente. Existe, e até por isso que está crescendo tanto, né? O custo de coleta, armazenamento e processamento tem caído a cada ano, né? As fontes de dados, nós somos geradores de dados nos nossos celulares, nossos computadores, enfim, cada vez você tem mais dados, então a qualidade sempre é importante, ainda mais que, né, quanto mais dados você tiver, cada vez é mais importante que você tenha ferramentas que te ajudem a interpretar esses dados, né? E efetivamente saber separar o que é informação de ruído. A gente usa muito esse termo. Tá? Bom, não é o caso aqui que a gente está conversando com o Thiago, que é do banco, mas imagine num ambiente fabril, sensores por todo lado, o IoT, o 5G que vai permitir conectar tudo a qualquer coisa em qualquer lugar. Ou seja, a estrada é longa, mas é larga, né? Exatamente. E para saber, né, se você está no caminho correto,
tem muita questão também, o Thiago citou isso anteriormente, qual que é o desafio que você tem, qual que é o caso de uso, a definição é muito importante, porque cada vez você tem mais dados. E se você não souber muito claramente aonde você quer chegar, quais são os dados relevantes para isso, e aí existem, o DataRobot é uma ferramenta que ajuda essa questão de entender quais são os dados mais relevantes, você vai acabar tomando decisões que não estão em linha com a expectativa do cliente, mesmo você tendo uma quantidade bastante grande de dados. Então, esse é um ponto fundamental, sim. Esses dois pontos continuam sendo sempre desafios. A qualidade dos dados e fazer boas perguntas de negócio. Depois, para responder, para ter ferramental para responder essas perguntas, talvez seja a parte mais simples. Isso a gente consegue ter metodologias, ter automatização, mas o cuidado com os dados e delinear muito bem qual que é o problema de negócio resolvido, esse desafio é contínuo e vai continuar existindo para sempre, né? Olha, maravilha. Nossa, acho que deu para fazer uma ponte muito bacana aqui entre a solução e a aplicação, né? É um privilégio poder. Eu sou o que mais me beneficio com o Papo Fácil, converso com pessoas incríveis, empresas interessantíssimas, né? Já quero deixar aqui convidados vocês para que em mais algum tempo a gente volte a conversar sobre o assunto, quem sabe presencialmente, tomando um café em torno de uma mesa, pode ser? Vamos tentar conversar mais para frente? Sim, sim, vamos fazer isso e já mostrando os resultados alcançados lá pelo BMG, né, com essa parceria, e será bastante proveitoso como foi esse papo aqui hoje. Combinado. Já, será um prazer. Super obrigado. Esse foi um Papo Fácil especial, coletivo, com o Rodrigo Bertin, diretor de soluções de inteligência artificial da América Latina, o Thiago Samarco, que ele é gerente de crédito e modelagem do BMG. Muito obrigado, permaneçam seguros e até essa nossa próxima conversa. Até lá!